Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que você descobre se na área que você vive o problema da sua vida, se ele for um problema de iniquidades, as suas iniquidades estiverem mortas, você vai ver a dificuldade de conviver para ser avivado nessa área. E aí você acredita que o problema sempre vai ser o outro. Por quê? Porque você não consegue mostrar e nem ver a visão correta quando a pessoa ele está transgredindo. Quando a emoção da pessoa está esmagada. A pessoa ela não tem sentimentos. É como se a pessoa não sentisse a própria realidade. Então, exemplos para que você tenha essa visão do que Deus explica. Do que é um problema de iniquidade. Quando uma pessoa ela tem problemas de iniquidades na área sentimental, na área sexual, um exemplo, ele vai ver o problema é no casamento. Então ele vai ver a solução na prostituição, na fornicação, na masturbação, na pornografia. Então ele acredita que o problema é a pessoa, não é ele. Então, quando o problema da iniquidade da vida de uma pessoa, ela foi esmagada, o sentimento dessa pessoa foi esmagado lá no passado, ele não tem a visão, ele não tem a revelação, ele não sabe ouvir a voz de Deus. Então, se ele teve problema com os pais, ele vai ter problemas com os filhos e ele vai acreditar que ele está sendo injustiçado na vida. E por qual motivo é assim? Porque a pessoa que ela tem as iniquidades mortas naquela área, ela não consegue entender a própria visão, a própria emoção. É como se o sentimento daquela pessoa, o sentimento da pessoa que a iniquidade estiver morta, ela não vai ter a conexão. Ela vai viver sem a conexão naquela área. Porque é como se o sentimento tá morto. Olha como é sério, para que você entenda essa visão. Que um problema de iniquidade não é problema de pecado. É tanto acúmulo de pecado, que o pecado é de geração, que agora ele brotou para minha vida e agora ele está se expandindo para a vida dos meus filhos, ou para a vida da minha esposa, ou para a minha vida, né, particular, a vida material, a vida financeira. Então você tem que ter a visão, como é que eu tenho a revelação? Como é que eu consigo ter essa revelação se as iniquidades estão mortas? Então eu vou dar exemplos para que você tenha a visão como é o comportamento da pessoa, que as iniquidades, o sentimento dela está morto nas transgressões, entende? Então se ele passou por injustiça, exemplos para que você entenda. Se você nasceu num lar disfuncional, num lar que veio de traições, e você viu as injustiças com você, sua mãe lhe criou com injustiça, o seu pai, você visualizou, foi injustiçado dentro da própria casa, você vai ter um sentimento de uma pessoa justiceira. No começo da sua vida, você vai ser uma pessoa que você vai gostar de defender alguém, de encobrir alguém, de proteger alguém. No início da sua vida, você tem essa visão. Você é aquela pessoa protetora, porque você viu injustiça na sua casa e o seu espírito clama por justiça. Então, no colégio, você sempre protegia alguém, porque você passou por injustiça na sua vida. No colégio você protegia alguém, nas suas amizades você, quando via alguém cometendo injustiça com uma pessoa, você protegia aquela pessoa, você ajudava aquela pessoa, ou você via alguém cometendo uma injustiça com aquela pessoa, você avisava. Não tá certo isso que estão fazendo com você. Você tem a visão facilmente sobre a injustiça. Porque o seu sentimento de injustiça clama dentro de você. Você passou
por uma vida de injustiça na sua casa. Você viu seu pai traindo sua mãe, bancando amantes, sendo melhor para um filho e pior para você. Você tem a visão facilmente sobre a injustiça. Então você, por clamar a justiça, você sempre vai agir com justiça no começo da sua vida. Mas depois, por você não conseguir discernir a voz de Deus, você também vai praticar injustiças. Deus já falou com você e você, por desconhecer que Deus falava, como Deus falava, você não tem a visão, a interpretação, a conexão espiritual. Então Deus falou, você não pegou e aí você praticou injustiça. E aí o que é que acontece? Quando você pratica injustiça, você sofreu injustiça. E agora você praticou a injustiça. Isso são décadas. Para que você tenha visão, e eu vou ler para que você entenda o que Deus está explicando. Você praticou a injustiça. Você vem de um lar de injustiça. Você não teve a visão. Então você também não vai ter a conexão. Então você vai sentir-se injustiçado, mas você vai passar por um problema muito sério de convivência na sua casa. É na sua casa, porque você não teve a visão. Você sempre foi movida pela sua visão, pelo seu sentimento, pela sua interpretação. Então você vai perdendo a visão. Entende? Uma época você passou pela injustiça, foi justiceiro na vida, mas quando é que você percebe que isso aconteceu com você? Que você defendeu uma pessoa, ela estando errada, que ela se vitimizava, dava uma de coitado e você protegeu, e você acalentou aquela pessoa, e você cometeu injustiça e agora você está vendo a injustiça dentro da sua casa com você. Como é que você vai conseguir ter essa visão se você não buscar a Deus? Você é confundido pela visão, entende? Porque a sua emoção vai estar corrompida. E aí, por estar corrompida, as iniquidades vão morrer. E aí você vai sofrer naquela área. É isso que Deus explica. É naquela área que você vai sofrer. Então, pelo exemplo, se você tem um relacionamento com uma pessoa que ele passou por injustiça, ele foi injustiçado lá na casa dele, com os pais dele. O pai traía, mentia, sugava e ele sofreu essa injustiça. Quando você está convivendo com essa pessoa, você vai perceber como ele trata com descaso ou como ele toma as dores sem pensar, acusando alguém, querendo defender. Então ele vai perdendo a visão. Então ele clama por justiça. Ora ele fez justiça, ora ele praticou injustiça. E aí ele perdeu a visão. Entende o que Deus explica? Então, quando você convive com alguém assim, que tem esse problema que é de iniquidade, não é sobre o pecado, é sobre a iniquidade. Você vai ver que se essa pessoa teve problema com o pai ou com a mãe, um exemplo. Você se envolveu com uma pessoa que ele teve problema com a família dele, com os pais dele. É justamente na frente da sua família que ele vai lhe destratar. É justamente na frente da sua família que ele vai lhe humilhar. E aí ele vai dizer assim, mas é a sua família que não gosta de mim. Quando você convive com alguém nesse nível de problema, que não é sobre o pecado. Quer dizer, a pessoa falava para você mal do pai dele. Agora ele tá falando mal do seu pai? Como assim? Mas você se dá bem com o seu pai. E por que essa pessoa tá falando mal do seu pai? E agora você diz assim, mas fulano, meu pai gosta de mim. O meu pai é por mim. É você que não gosta do meu pai. Então é um sentimento tão confuso que ele tem dentro dele, pelas iniquidades dele, está morta, que você vai ver no comportamento. Porque ele não consegue conviver bem na sua família.
Entende o que Deus está explicando? Porque é que é na frente da sua... Se eu tenho problema, se essa pessoa que for viver com você, que convive com você, ou que casou com você, ou se você tem um relacionamento com uma pessoa, que ela tem problema com os irmãos dela, porque é que ela implica com os seus irmãos? Você não consegue ter essa visão. Então, é na frente dos seus irmãos que ele vai se sentir incomodado, porque as iniquidades dele vai estar morta. E ele desconhece sobre esse assunto. Então, você vai ver na comparação, na competição, como transparece, como a pessoa está sempre se vendo inferior. Por quê? Pelo exemplo. Se você vai conviver com essa pessoa, por exemplo, você vai para a sua casa, na casa da sua família, esse homem, você leva ele tá dizendo assim, mas tá vendo que você não dá valor a mim quando você tá na frente da sua família? Porque o sentimento dele tá clamando. Então ele sente uma inferioridade, uma incapacidade, a rejeição tá ali, então ele vai dizer que é você que tá diferente com ele. É você que, quando tá com a sua família, você é diferente comigo. Então é os seus irmãos que não gostam de mim, a fala da pessoa vai ser essa. Ele vai dizer, é os seus irmãos que não gostam de mim, ou é você que, quando tá na frente dos seus irmãos, você me desvaloriza. Você me deixa de lado, porque o sentimento dele tá sendo aflorado quando ele tem que conviver numa situação que as iniquidades dele está morta. Entende o que Deus explica? Então Deus explica isso em Ezequiel, para que você entenda que se você não buscar a Deus junto com essa pessoa, esses mesmos problemas vai para dentro da sua casa agora. Agora você vai ver esse homem, que é seu, botando seu filho contra você. Ou a sua mulher, que é sua, falando mal agora de você para o seu filho. Como assim? Quer dizer, tá todo mundo transgredindo, alimentando as iniquidades, com a iniquidade nessa área morta. Então ninguém vai ter a revelação. Só vai ver o problema. Ele não é convencido do problema. Entende? Então aí ele vai estar pecando o tempo todo, porque ele vai estar julgando, murmurando, se vitimizando, jogando uma pessoa uma contra a outra, porque as iniquidades estão mortas. E ele não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus falou com ele. Deus quer falar com ele, mas ele não quer saber de Deus, porque ele já vive julgando, murmurando, criticando, se vitimizando. Entende? Então ele desconhece totalmente sobre o pecado. E as iniquidades estão mortas. E Deus explica. A iniquidade estando morta, agora ele vai se sentir injustiçado. Onde Deus explica isso na Bíblia. Para que você entenda que pela visão, se você estudar, você vai ver a razão do problema. Quer dizer, quando eu estou no meio da minha família, esse homem é tão bom comigo, um exemplo. Na minha casa ele não faz isso, mas é justamente na frente da minha família que ele me agride com palavras. Que ele me rebaixa, justamente na frente dos meus irmãos. Meus irmãos já não gostam dele por ver o comportamento dele. Então ele vai dizer, mas eu agi assim por conta de você. É por conta de você, você que não sabe. Que eu só fiz isso porque você que está errada. Porque ele não tem a visão. A visão dele está conturbada pelas iniquidades dele, está esmagada. Entende? Então ele não consegue conviver bem com os irmãos dele e nem com os seus irmãos. É isso que Deus explica. Busque a razão para você não ver o problema nos seus filhos. Porque se o homem que você morar ou a mulher que você morar, ele teve problema com os irmãos, ele vai estar sempre mostrando o defeito dos seus irmãos. E se você fechar os olhos para isso, você vai ver o problema é nos filhos, por praticar injustiça,
por viver debaixo de injustiça. Então, se ele sofreu injustiças na casa dele e ele não teve a visão, ele teve a visão das injustiças que ele passou. Que ele não era o filho predileto, que ele não era bem visto, que ele nunca foi valorizado. O lado bom dele ninguém nunca viu, então ele praticou justiça com alguém, ele protegeu, ele acolheu, ele foi uma boa pessoa, mas ele vai perder a visão, em algum momento ele vai praticar também a injustiça por ter alguma preferência, ele vai praticar a injustiça e agora ele vai se sentir injustiçado na vida. Porque como é que a pessoa vai ter a revelação pela visão se ele não entende a razão do que ele vê? Se as iniquidades dele tá totalmente esmagada. Se ele já passou por injustiça na casa dele. Se ele foi o tempo todo tentando ser uma pessoa justa, protetora. E agora é ele que tá me massacrando. Agora é ele que tá botando meus filhos contra mim. Por que é que ele não vê? Por que é que ele não consegue ver? A maioria desses casos que eu tô lhe contando, já houve traição, mentira, vitimização. A culpa nunca vai estar na pessoa, porque ela não consegue ter a visão. Porque o problema de iniquidade não é sobre o pecado. Entende o que Deus está explicando? Então você vai ver a dificuldade é na convivência. É na hora que tem uma festinha familiar. É na hora que vamos visitar alguém, sempre vem enronhado, brigado. A pessoa quer vir embora antes do tempo. Foi para passar 2 dias ou 3 dias, no outro dia a pessoa quer vir embora. Ela não se sente bem naquele lugar, porque ela não consegue usufruir o bom da vida. Por quê? Porque se as iniquidades estão clamando, quando ela está na satisfação, ela vai sentir a insatisfação. Ela não consegue conviver onde ela não se reconhece. Entende o que Deus explica? Então, quando ela estiver no meio de uma família, que ela vê aquela união, como ela vai entender aquela razão? Então, ele vai se sentir desprezado, vai bater a inferioridade. Então, ele vai dizer que é as pessoas que não gostam dele, ou você que quando está com a sua família, você muda. Entende? Então, ora, ele foi uma boa pessoa para você. Uma hora ele lhe protegeu. Outra época ele tá botando as pessoas contra você. Porque ele não tem a visão. Entende o que Deus explica? Então, ele quem tá causando o problema. O problema que é de geração. O problema justamente que é de geração. Então, ninguém consegue mudar isso sem mergulhar na palavra de Deus. Ninguém. Um tipo de problema como esse, a pessoa vai ter que passar por um processo. Um processo tipo terapia, um processo tipo remissão, um processo eu quero entender a razão, eu não quero ver esse mal na vida dos meus filhos, eu não quero ver, mas eu já tô vendo. E por estar vendo, agora eu tô condenando, eu tô murmurando, eu tô me vitimizando, porque eu não sei que tipo de problema é esse. Entende o que Deus explica? Então Deus explica, se as iniquidades estiverem mortas, nem a sua visão, você não é convencido mais pela visão. Você só vai se dar razão. Entende o que Deus explica? Então, em Ezequiel 33:7, Deus diz: a ti, pois, o filho do homem, te constituiu por atalaia. O que significa atalaia? Eu não sei se você conhece o que é uma atalaia, né? Quando tem arrecifes na praia, existe uma atalaia, para que o barco não venha e não se confronte com aquela atalaia, o barco não bata nas pedras. Então, a atalaia é quando você vai servir como atalaia. Epa, aqui na minha casa não. Aqui você não vai fazer isso não. É você que tem que ter a razão do seu sentimento, do que está acontecendo com você, porque você não consegue ver que você está sempre do contra. Que você está sempre sendo a vítima. Quer dizer, você teve problema com seus pais lá, você teve problema com seus irmãos lá e tá jogando tudo agora para cima de mim? É você que tem que ter essa visão. Para servir como atalaia. Então, ninguém consegue servir como atalaia se ela não tiver o espírito alimentado. Porque ela vai ser fraca. Entende? E se você for fraca, a pessoa vai lhe esmagar.
A pessoa vai lhe condenar. Uma época ela foi boa para você, outra época você vai ver que é ele que tá acabando com você. É ele que tá jogando os filhos contra você, é ele que tá fazendo tudo com você, porque você não entende a respeito desse sentimento. Entendeu o que Deus explica? Então Deus diz, o filho do homem, quando ele se põe como um atalaia, ele passou pela injustiça na casa dele, ele praticou justiça e agora ele vai praticar injustiças novamente. Como é que a pessoa vai ter a revelação? Se as iniquidades estão mortas, entende? Então Deus diz, a ti, pois, o filho do homem te constituiu por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, Deus está dizendo, se eu falar com o ímpio, certamente morrerás. É a morte espiritual. Entendeu? Não é que ele está morto, é que o sentimento dele, por ele não conseguir mais ouvir a Deus, por ele viver dos traumas do passado, do sentimento criado dentro dele, ele vai perder a visão, porque ele veio de um lar disfuncional, porque ele se criou debaixo de injustiça. Entende o que Deus está explicando? Então, se disser o ímpio, ó ímpio, e certamente morrerás. Deus está dizendo, ó ímpio, ele não vai ouvir. E tu não falares para dissuadir ao ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o repararei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter de seu caminho, morrerá na sua iniquidade. Então é na casa dele que ele vai ver o problema. Entende o que Deus está explicando aqui? Ele vai ver o problema na casa dele. Quer dizer, ele viveu debaixo de injustiças, praticou justiça, acolheu alguém, trouxe para a vida dele, mas você vai ver na comunicação, na visão da pessoa, que quando ele está convivendo com você, na frente dos seus irmãos, ele está sempre rebaixando. Quem tem as iniquidades mortas, na área que tiver morta, você vai perceber o sentimento da pessoa, como ela é sempre do contra. Porque é uma pessoa doente. Então, ele vai dizer que ele foi injustiçado. Não é que ele não foi injustiçado, ele foi. Mas por que agora ele sempre fala mal dos seus irmãos? Porque ele está sempre falando mal da sua família. Porque ele está sempre desfazendo de você e dizendo que a culpada é você. Porque você não valoriza ele quando você está com a sua família. Entende o que Deus explica? Porque na comparação, ele não vai sentir, ele vai se incomodar. Então ele vai praticar o quê? Injustiça. Ele vai condenar, ele vai se vitimizar, ele vai murmurar, porque ele vai dizer que tudo tá na sua família. Porque na visão dele, essa é a visão dele. Porque as iniquidades dele está morta. Então você percebe que na hora que era para viver uma coisa boa entre família, a pessoa tá ali querendo causar ciúme em você, querendo se vitimizar, que você é que não soube me valorizar, porque ele não se sente bem entre a família. E Deus explica aqui. Na parte que ele cometer a injustiça, ele morrendo as iniquidades, ele vai ver que ele não consegue conviver entre família. Então, se ele não consegue conviver entre a família dele, como ele vai conviver bem com a sua família? Se ele não se põe no lugar de ninguém, se ele está morto, o sentimento dele está esmagado. Então, ele está passando isso para você. Ele está espelhando em você, se vitimizando, jogando a culpa. Então, em algum momento, você vai ver que a pessoa lhe trata até bem dentro de casa, lhe protege. Já foi uma pessoa boa na minha vida, mas é justamente no meio da sua família que ele tem de causar um buruçu.
Justamente quando tá os seus irmãos, justamente na frente das suas tias, é que ele causa o problema. É que ele dá grito em você, é que ele não tem paciência com você, é que ele está sendo inflamado com você, porque as iniquidades dele já estão mortas. E aí, provavelmente, ele praticou justiça, mas no meio ele praticou injustiças. Deus falou com ele, não faça isso. Ele não teve discernimento entre a alma e o espírito. Então, o que é que ele vai fazer? Vai ignorar a voz do espírito, porque ele não tem discernimento, porque não jejua, porque não busca leitura bíblica, ou porque não crê em Deus, que Deus fala. Entende? Então ele vai ignorar, então ele vai viver por ele. Nessa vivência por ele, ele vai continuar praticando injustiças, protegendo alguém que está se vitimizando, sendo a coitadinha, entende? Ele vai perder a visão. E agora, quando ele estiver sofrendo a injustiça na casa dele, a injustiça que ele praticar, ele vai viver. E a Bíblia ensina isso. É por isso que ele nunca vai ser convencido da visão dele, porque ele é movido pelo sentimento. Entende? Então, toda pessoa que ela veio de um lado disfuncional, que ela viu injustiça, uma parte da vida dela, ela teve práticas de justiça. Ela foi aquela pessoa de acolher, de promover, de dizer, estão fazendo injustiça com você, você não tá vendo, porque ele não tinha voz na casa dele. Então ele se calou, não tinha voz de enfrentar os pais, de se defender, sofreu a injustiça, o sentimento tá ali dentro dele. Então ele vai ser uma pessoa muito boa na vida, aquela pessoa justiceira, aquela pessoa de mostrar para você que o que a sua mãe faz com você tá errado. Você não tá vendo que você não merece isso? Então você, no momento, você vai ver que a pessoa é aquela pessoa boa. E por que depois não vai continuar sendo boa? E por que agora ele está promovendo a facção e a divisão? Porque ele perdeu o filtro. Entende? Porque as iniquidades dele estão mortas. Então ele não consegue mais sentir. Se a pessoa tiver pouco pecado, ela não for ainda um narcisista, uma pessoa borderline, né? Uma pessoa que ela ainda tem filtro. Quando ela estiver vendo algo que ela conseguisse ver, uma família muito unida, né? Aquele filho que trata bem a mãe trata bem o filho, ele vai chorar. Entende? A pessoa que tem as iniquidades mortas, ele vai chorar, ele vai sofrer, porque agora ele vai ver. Ele tá vendo que ele não teve aquilo. Então, quando ele estiver vendo, ele vai sofrer, ele vai chorar. Mesmo assim, ele não consegue participar tanto. Por que bate a tristeza? Porque as iniquidades estão mortas. Entende? Então, ele vai tentando superar aquele sentimento. Porque ele não consegue concordar que ele merece isso. Como Deus diz que eu só tenho o que eu mereço? E por que eu mereço isso? Por que eu tive uma mãe assim ou um pai assim? A pessoa não concorda com isso. Então ela vai ignorar, ela vai superar, mas se as iniquidades delas estão mortas, ela vai ter essas crises de choro, essas crises existenciais, que a pessoa está querendo entender a própria visão, a própria razão. Então, ele já foi aquela pessoa muito boa, justiceira, aquela pessoa que chega junto, que promove mesmo. Não vou deixar ninguém fazer isso com você, venha que eu vou proteger. Tá entendendo? Mas quanto mais ele vai pecando, porque ele perdeu o filtro e Deus em algum momento já falou com ele, e mesmo assim ele está sendo movido pelo sentimento dele, às vezes ele vai proteger uma pessoa que é dissimulada, que é mentirosa, ele está sendo movido pelo sentimento dele que já foi criado. Se ele gosta daquela pessoa e a pessoa chega se vitimizando, ele não vai nem ouvir o outro lado. Ele vai proteger. Entende o que Deus está explicando? Então Deus vai falar, oi ímpio, que é isso que você está fazendo na mente dele? E ele não vai ouvir, porque é uma pessoa iníqua. É uma pessoa que está vivendo somente pela visão e pela razão.
Entende o que Deus está explicando? Então ele vai praticar injustiça sem nem ter visão. Como ele vai cometer a visão? Então, quando ele cair na malha, quando é que você descobre que você caiu na malha? Quando você protegeu uma pessoa que se vitimizou, você ajudou, você tirou a pessoa daquele problema e agora você está vivendo o problema. Como assim? A pessoa não falava para mim que ela era coitada? E por que agora é ela que está contra mim, que eu já protegi? Por que é que ela está contra mim? Entende? Tudo isso é um mal de geração. Porque as pessoas, elas se conhecem com propósito. O problema que houve lá na casa dos pais, vai haver na casa dos filhos. Então você tem que ter a visão do problema. Ou se você não tem a visão, você não quer ouvir Deus, você não quer se arrepender, você quer viver nesse nível, você vai viver todo nível de iniquidade, de transgressão e de pecado. É o iníquo, é aquele que não crê, nem no que vê. Entende o que Deus está explicando? Então, se em algum momento na sua vida você praticou injustiça com alguém para proteger alguém que você já gostava, você defendeu uma pessoa sem saber as razões, os motivos, você condenou, maltratou, humilhou alguém, às vezes a pessoa até mentindo, estando errada, e você acolheu aquela pessoa porque já gostava da pessoa, você tá ferrado. Entende o que Deus explica? Porque vai estar morto. Deus já falou e ele não quis ouvir, porque ele estava sendo movido pela justiça dele, pela prática dele, pela visão dele. Então ele já viveu todos os níveis, toda a prática. Então ele vai dizer o quê? Vai se tornar uma pessoa ímpia, um anticristo na terra. Falei mal do pai e agora vou falar mal do filho. Falo mal da mulher, jogo minha mulher contra o meu filho. É porque você não conhece essa cobra, porque ela é que não presta. E vai haver essa desunião, essa falta de conexão. Porque você protegeu uma pessoa que na sua visão estava certo, lá no decorrer da sua vida. Mas agora você perdeu a visão. Em algum momento você protegeu uma pessoa que estava mentindo. E agora o problema está dentro da sua casa. Entende? Então você vai ver como assim é o pai do meu filho que me joga contra. É ele que joga contra. Que está fazendo. Tem pessoas que até conversas de WhatsApp ele apaga o que não convém a ele, e vai lá e mostra o filho. Olha aqui o que a sua mãe tá falando comigo. E aí o filho vê, vai tomar o quê? As dores do pai, sendo que o pai tá errado. Ele tá plantando a maldição na vida do filho. Entende o que Deus explica? Ele tá sendo usado nas trevas, para o filho viver o mesmo nível de problema, porque ele quer ter razão o tempo todo. Ele já comete a maldição. Ele pratica a maldição porque ele quer ter razão o tempo todo. Ele não quer se ver como errado. Ele está sempre como vítima, porque ele está vivendo pelo sentimento dele, pelas emoções dele, pela razão dele. Então ele joga a mãe contra o filho. Então uma época ele protegeu, agora ele está contra. É porque eu nunca disse a você quem é sua mãe. É porque eu nunca disse a você quem é seu pai. Entende? Tudo isso porque as iniquidades não é o pecado. É o acúmulo, a transgressão, é eu saber que eu estou fazendo algo errado, a iniquidade eu estou alimentando a minha carne, o meu desejo, a minha razão. Então eu não quero que ninguém diga que está errado não, porque o que eu quero mesmo é me separar, o que eu quero mesmo é ter razão. Então você vai ver pela visão que os problemas são replicados, problema de geração, por conta disso. Quer dizer, o homem me trata até bem na minha casa, mas é justamente na frente do meu pai que ele me maltrata. Que ele vem fazendo um escândalo por besteira. E o meu pai não gosta dele por isso. Então ele vai dizer o quê? É o seu pai que não gosta de mim. Mas por que o meu pai não gosta de você? Será se não tem nenhuma razão? Porque o seu pai, você tinha problema com o seu pai, é obrigado eu ter com o meu? Então vai haver essa falta de conexão. Entende o que Deus explica? Porque o problema é sobre iniquidade.
Não é sobre pecado? As pessoas só falam muito de pecado em igreja porque não tem visão sobre iniquidade. Só Deus diz, só eu arranco as tuas iniquidades. Então, o que é iniquidade? Iniquidade não é pecado. É a minha satisfação. É a minha razão. Entende? Então, quando você fala com uma pessoa dessa, ela vai dar razão. Eu fui vítima lá na casa do meu pai. Você quer dizer que agora eu sou errado? Sim, e cá? E por que é que você é assim com a minha família? É o sentimento. Entende o que Deus está explicando? É você que não quis ter visão. É você que quis ser o justiceiro na vida. É você que não quis saber a razão do que Deus ensina. É você que já tem a briga como algo bom. Você é daquela pessoa que diz, eu pago um boi para entrar numa briga, mas eu pago uma boiada para não sair. Porque na minha visão eu tô certo. Entende o que Deus está explicando? Então a pessoa, no momento da vida dela, ela vai gostar das confusões, dos conflitos, mas agora, o que é que ela vai viver? O que é que essa pessoa vai viver? Se ela gostava mesmo disso, se ela estava alimentando as iniquidades dela, ela vai viver um problema de maldição. Porque agora ela vai ver os filhos contra ela. Tá entendendo o que Deus está explicando? Porque quis viver pela sua razão. Porque quis viver pela sua visão. Então a pessoa vai dizer, não, então é eu que sou amaldiçoado nessa história? Porque se Deus diz que ele só me dá o que eu mereço, por que é que eu mereço isso? Que era assim que eu pensava. Por que é que eu mereço isso? Porque eu quero viver pela minha carne. Porque eu amo meus vícios. Porque eu não tô nem aí para Deus. Deus me bota onde ele quiser quando eu morrer. Mas na terra eu estou plantando a maldição. Entende o que é que Deus está explicando? Então, se você tem pena dos seus filhos, se você tem algum amor na vida, que essas pessoas não conseguem ter amor, e ele não sabe o que é o amor, não sabe, ele quer, mas ele não sabe onde encontrar. Então, ele vai ter que, em algum momento da vida dele, ele vai ter que retroceder. Quer dizer que agora eu estou falando mal, aí o pai ou a mãe que tem as iniquidades morta, ele vai dizer o quê? Eu estou falando para o seu bem. Porque você não sabe quem é o seu pai. Porque você não sabe quem é a sua mãe. Porque você não sabe o que eu já vivi no passado. Essa é a voz de uma pessoa que tem as iniquidades mortas. Os sentimentos esfriados dentro dele. Essa é a voz. Entende? Então ele vai pagar. Ele vai ver a falta de disfunção dentro da casa dele. Que problema é esse? A pessoa não tem como sair do pecado, ela vai estar presa. A emoção formada, criada, o pensamento criado, então na visão dele é Deus o errado. Entende o que Deus está explicando aqui em Ezequiel? Que a pessoa ela não consegue ser convencida da visão. Ela quer mesmo é largar o marido, ou ela quer largar, a pessoa quer largar a mulher. Ele quer dizer que ninguém presta porque ele quer viver de emoção. Que preço é esse que eu tenho que pagar? Largar vício, parar de pecar, isso é besteira. Isso é mentira. Entende? Então a pessoa só vai conseguir ver a maldição quando ele não conseguir mais mudar. Por que é que tanta gente tira a vida? Porque quando as iniquidades, o inimigo também tira as iniquidades de uma pessoa. Por que é que ela se mata quando ela está endividada? Se ela não tiver raiz com Deus. Se ela não se agarrar na mão de Deus. Porque ela começou a fazer dívidas e não viu. Quando ela viu, agora está sofrendo ameaça, agora está sem dinheiro, agora está... Qualquer ameaçinha a pessoa já vai e se mata. Por medo. Entende? O inimigo também tira as iniquidades da pessoa quando ele vê que a pessoa vai ver tudo formado, tudo criado. Tá endividado, tá perturbado, tá doente, tá tudo acontecendo e a pessoa diz o que é que tá acontecendo comigo. Quando ele começa a ver um abismo chamando outro abismo, dependendo da situação, a pessoa não aguenta mais ver, porque tá toda destralhada dentro dela. Tá só as tiras dentro dela. De tanto problema que é de geração que ela já vem vivendo. E fugindo da visão, buscando uma razão. Entende?
Tá buscando uma razão, então vai se agarrar naquele filho. De repente, quando vê que o filho não tem o amor por ele, que ele criou, que ele achou, começou a desunião, ou o filho só usou ele para se dar bem na vida financeiramente, como acontece muito, né? E aí o pai vai ficar sem chão. Vai ficar sem chão por conta dessas benditas iniquidades do que Deus explica. Que o problema de iniquidade não é a mesma coisa do pecado. É a pessoa que não consegue ter a visão, porque ignorou ouvir a Deus. Ele crê em um Deus, mas um Deus que não fala, um Deus que não ensina, um Deus que ele ignora. Ele ignorou a vida toda. Então, uma época ele falou mal dos pais para ter vantagem, outra época ele falou com razão, ele cresceu dentro de uma casa injustiçado, praticou a justiça com alguém, cometeu injustiças, porque agora ele não tem mais visão do que é certo e do que é errado. Ele vai viver pela emoção dele, pela visão dele. Então, sabe aquela pessoa que sempre protege o coitadinho? Em algum momento ele vai proteger uma pessoa que está também se vitimizando, que está sempre ali contando a vantagem, os erros dela. Então ele confia tanto, gosta tanto daquela pessoa que se mete, não ouve o outro lado. Entende? Então ele vai ver o problema na casa dele. É nos conflitos do lar dele. Porque ele é movido totalmente pela emoção. Ele é movido pela razão. Ele é guiado pela visão. Você entendeu agora o que Deus explica sobre iniquidade? Que não é sobre o pecado. É por isso que muita gente não crê no pecado. Como eu não vou pecar? Como eu não vou errar? Se eu já vim de um lar disfuncional, de pai que traía mãe, de mãe que jogava praga, de mãe que dizia bem feito quando o filho quebrou a cara. Tá aí, você não quis me obedecer, agora sofra com esse macho. Entende? Aí você vai entender o que significa iniquidade. O que significa transgressão. Que é você que tem que pegar a visão para você não passar os erros para a nova geração. Para você conseguir se posicionar e não ser movida pela emoção. É você aprender o que significa a palavra. Na palavra existe um sentimento. Existe uma razão. Existe uma conexão. É isso que Deus explica para você. Então, quem é movido pela visão, ele nunca vai perder a razão. Na visão dele, ele tem sempre razão. Então, quando ele vê que não tem razão, que ele errou a vida toda, que ele apostou numa pessoa mentirosa, fingida, que agora ele está pagando, que agora ele está sofrendo, essa pessoa ela não vai aguentar. Se Deus não arrancar as iniquidades dela, para aliviar o fardo dela, ele vai se vitimizar ao ponto de morrer. Entende o que Deus explica? Porque ele não sabe o que é Deus. E Deus, em algum momento, já ajudou essa pessoa. Já deu livramento, já deu cura, já falou, já se revelou em sonhos. Principalmente, quem é que sofre esse problema? Esse tipo de problema que eu tô falando aqui para você? Pessoas que tomam medicamento. Porque quem tem problema na mente, que sofre de insônia, que sofre de perturbação, ou ele entra nos vícios, que medicamento também é vício, e aí ele vai perder a conexão da voz de Deus. Como Deus vai falar com uma pessoa que ela prefere os vícios? Como Deus vai falar com uma pessoa que ela vive se dopando? Que ela não tem sonho como revelação nenhuma? Que ela ignora toda a visão da vida dela? Ela morgou. Ela matou as iniquidades, porque ela desconhecia sobre iniquidade. Então as pessoas só falam só de pecado e ele não quer saber do pecado. Claro que eu não quero saber do pecado. Como é que Deus diz que é errado beber se eu me alivio, me acalme na bebida? Ou é no meu vício? Tá entendendo? Que a gente vai perdendo a razão disso. E vai vivendo todo o problema que é de geração. Porque nasceu numa casa que ninguém ensinou sobre Deus. Sobre Deus. Porque só fala em Deus, mas não quer saber nada sobre o pecado. Fala em Deus, mas não quer saber sobre o pecado. Porque vive o tempo todo falando, blasfemando, se murmurando, se vitimizando a vida toda. Por que isso?
Por que isso? A própria pessoa, ela não tem a visão. Porque você diz e ela não quer saber. Por que ela não quer saber? Porque ela vive por ela. Pelo sentimento dela. Agora vem você dizer que é eu errado porque eu estou falando? Você está entendendo agora o que Deus explica sobre iniquidade? Então Deus diz, por que é que ele mostra o problema nos filhos? Para que você queira ter a visão. Porque a pessoa tem que ter pelo menos a noção. Quer dizer, vai viver muito para ter que ver. É um bem que Deus está fazendo para você. Mas se você quiser ter a visão. Se você não quiser ter a visão, você vai ter como maldição a vida toda. Você vai ter como maldição porque você murmura. Porque você se vitimiza, porque você quer sempre ter razão, porque você quer sempre falar mal das pessoas, porque esse é o seu ritmo. É o sentimento que você carrega, é o sentimento que você alimentou. Entende o que Deus explica? E aí, se teve problema com os pais, vai ter problema com os filhos. Porque até quem entrou na sua vida, se ele teve problema, se a pessoa que entrou na sua vida, ele teve problema com os pais dele, você nunca vai ver ele não falar mal de você. Ou você nunca vai ver essa pessoa não apoiar você contra os seus filhos. Porque esse é o sentimento que ele carrega. É a visão dele. Então ele tá sempre impulsionando você. Então aquele filho que tá vendo a mãe se unindo com o padrasto, com quem chegou contra o filho, quer dizer, o filho vai se sentir a pior pessoa do mundo. Minha mãe prefere esse homem. Minha mãe nunca é por mim. Vai ter que ter um equilíbrio aí. Se buscar a Deus. Senão você vai viver pela visão. Você vai viver pela visão. Você sempre vai dar razão. Você sempre vai puxar para um lado ou para o outro. Tá entendendo? Porque não tem o equilíbrio emocional para tomar decisões sem brigar, para não tá causando a facção e a divisão dentro da própria casa. Você tá vendo quem é seu pai? Ou você tá vendo esse homem que eu botei dentro de casa? Eu aguento porque é ele que bota a comida dentro de casa. Então cada um tem a sua razão, mas não tem a verdadeira visão do que Deus explica. Entende? E aí o problema é sempre replicado. Se aquela pessoa teve problema com os pais, ele crê em Deus, mas ele não crê em transgressão, iniquidade e pecado, é só para Deus ajudar ele a pecar mais, porque ele não crê em Deus, porque ele não sabe o que é Deus. Então, se ele não sabe, ele já praticou e vai praticar. E vai praticar as iniquidades. Porque as iniquidades estão no sentimento. É com o sentimento que a pessoa transborda. Por isso Deus diz, você vai completar o copo dos seus pais. Você vai completar o copo dos seus pais. Se você não correr para Deus, você vai ver o mesmo nível de problema. Porque para onde você pender, você não vai ter equilíbrio emocional. Entende o que Deus explica? Porque você já veio carregando um fardo a vida toda. O homem lhe maltratando, o homem desfazendo. Uma hora ele protegeu, uma hora ele maltratou. E você não tem mais visão, você se calou. Você quem se calou ali, você morgou ali. Você quer viver pela sua visão, pela sua razão, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões. Entende? Então, se for homem, um exemplo, se for o homem que ele teve problema com o pai dele, ele vai tentar se apegar a um filho, outro não. Aquele filho que se apegar à mãe, ele vai estar falando mal da mãe para aquele filho. Porque ele não sente nada. Ele está se comparando, ele vai viver como uma espuma dentro dele, quando ele tiver a visão. Quando ele tiver visão daquilo que ele não concorda, daquilo que ele não viveu, para ele está defendendo, a fala dele vai defender o sentimento dele. Então você vai perceber a facção e a divisão dentro de casa. Entende? Então por isso que você não entende quando vê a pessoa, uma época ela falou bem, outra época ela falou mal, da mesma pessoa. Porque está corrompido o coração. Entende o que Deus explica? Então, quem sofre desse tipo de problema, ele cai no choro, que eu caía muito no choro, quando eu era nova. Quando eu chego, Natal, quando eu via as famílias reunidas, eu chorei muito no passado. Porque era justamente Dia das Mães. Antes do Dia das Mães, a mãe já pega aquela briga, porque ela quer ver o filho bajulando ela, pra ela se sentir amada. Ah, vai vir o Dia das Mães, ou vai viajar para viver o que ela quer, que a maioria das vezes foi isso que eu vivi.
Nem um dia das mães minha mãe estava em casa. Estava nos lazer dela, nas viagens, nas religiões dela. Entende? Então você fica sem entender. Nunca vai ser a preferência, a pessoa nunca lhe valoriza, a pessoa sempre se vitimiza. Por quê? Porque as iniquidades estão mortas. Entende o que Deus está explicando sobre iniquidade? Que não é sobre o pecado, nem é, nem nunca vai ser. Por isso Deus explicou a tanta gente na terra, na Bíblia, a respeito de pecado. Para cada um entender qual é o nível de problema que ele vive. Entender e não dar razão. É querer entender. O que foi que Deus explicou a Jó? O que foi que Deus explicou a Jesus? O que foi que Deus explicou que Jesus foi o próprio Deus na terra? O que foi que Deus explicou a Jeremias? O que foi que Deus explicou a Isaías? Para a gente ir se encontrando. Pegando o fio da ninhada de um, juntando com o outro, e estudando e se libertando. Porque aceitar Jesus e continuar com as mesmas iniquidades, como Deus vai avivar a pessoa? Se eu quero alimentar minhas iniquidades, se eu quero viver do pecado, se eu já sou feliz no pecado, entende? Então a pessoa não consegue ter a visão. Então, se você estudar psicanálise, você sabe muito bem que quem veio de uma casa disfuncional e viveu debaixo de injustiça, ele vai ter várias sequelas. E uma das sequelas vai ser essa, ele não vai ter visão de justiça. Porque ele vai praticar justiça e em meio a essas práticas, ele vai praticar também injustiças. Entende? Porque ele sempre vai se encontrar com algum mentiroso que tá ali se vitimizando, sendo um coitadinho. Então ele vai viver pelo sentimento dele, ele vai proteger aquela pessoa. Em algum momento a pessoa estava até mentindo, ou agindo pela visão dela, pela razão dela, né? Então ele vai proteger aquela pessoa, depois ele vai ver aquele mesmo nível de problema é dentro da casa dele. Quer dizer, eu até te protegi, até te livrei da dívida. Alguma coisa você vai ver a visão. Que você protegeu, você acolheu e agora você tá vendo o problema em cima de você. Por quê? Entende? Que é o que Deus está explicando. Porque é problema de transgressão. É problema de iniquidade. Entende o que Deus está explicando? Então, bem no meio de reuniões familiares, você percebe que aquela pessoa que tem problema de iniquidade, ela tá na insatisfação. Veja que você não me dá valor quando você tá com a sua família. Ou ele vai tentar causar ciúme em você, porque você tá ali feliz com a sua família. Entende? Porque ele tá sofrendo. É isso que acontece. Ele tá sofrendo. Eu ia lhe contar uma história, mas pro vídeo não ficar tão grande, eu vou contar em outro momento. Eu expliquei bem sobre iniquidade. Em outro momento eu vou explicar para você essa história que eu ia contar aqui para você. Para você conseguir ter a visão, como a pessoa ela inverte tudo para ter razão. Ela causa o problema, mas ela ainda inverte para ter razão. Porque ele está sendo guiado pelo sentimento dele. Então ele não consegue ter visão. Ele quer se dar razão. Então ele causa ciúme em você. Você não estava tão bem com a sua família, então eu tô aqui. Entendeu? Ele vai causar o ciúme. Porque ele está se defendendo do próprio sentimento. Entendeu o que Deus explica? Então, ele é totalmente confundido. Totalmente corrupto. O coração é desesperadamente corrupto. Porque é problema de geração. Quando um coração já está desesperadamente corrupto, ele está vivendo o problema todo que é de geração. Então, você vai ter a visão. Quer dizer, essa pessoa teve problema com os irmãos dela, mas ela está sempre falando mal dos meus irmãos. Como assim? Porque ela teve problema com o pai, agora ela vive rebaixando meu pai. Desfazendo, só mostrando os defeitos do meu pai. Existe uma razão para isso. Entende? Então, para ele nunca tem defeito. E quando ele ver que o defeito tá nele, ele vai dizer que o defeito, ele só tem esse defeito por causa de você. Ele só tem o defeito dele por causa de você. É você que faz eu ser assim. Porque eu já tentei ser bom demais pra você. Eu já tentei prestar pra você. Eu não quero prestar pra ninguém. Eu não presto mesmo. É assim a visão de uma pessoa que tem a iniquidade morta. A área da iniquidade dela estando morta, ela não vai conseguir se satisfazer. Ela só vai conseguir se dar razão. Entende o que Deus está explicando?
Então, eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.